Retrabalho. O trabalho de hoje tem uma situação tão delicada, gente. É furto de comida do colega de trabalho. E se isso pode ou não gerar demissão. Olha só a história. Vamos conversar aqui. O Cássio está aqui no estúdio, gente. Vocês assistem essa nossa transmissão pelo YouTube de A Gazeta ES. E o Nemer está na ponta da linha, Nemer. Bom dia, Fernanda. Bom dia, meu amigo Cássio Moro e aos ouvintes da CBN. Olha só que história. A notícia foi divulgada, a Adalberto reuniu aqui pra gente. Tinha uma disputa por um lanche num escritório que viralizou com direito à mensagem acompanhada de uma foto de vilão de terror, não é isso, Adalberto? A brincadeira deu risada nas redes sociais, mas na prática aponta um problema que pode existir dentro do seu ambiente de negócios, tá, gente? O colega roubando comida do outro. Esse homem, que não teve o nome divulgado, ele colocou uma mensagenzinha na geladeira da empresa. Caro gatuno de comida, como o último recado não adiantou, eu resolvi que a gente começa a jogar um jogo. A partir de agora, alguns produtos estão com laxante e outros não. E eu sei quais estão e você não. Que comece o jogo. Esse era o recado. Gente, isso parece filme de Netflix, hein? Filme de terror. Isso existiu de fato, Adalberto? Existiu. A mensagem foi colocada lá, Fernanda, e o objetivo desse funcionário foi justamente chamar a atenção para a residência desse tipo de caso. Ele falou, tinha laxante mesmo na comida? Tinha laxante mesmo na comida. Isso pode, Cássio? Bom dia, Fernanda. Dia. Bom dia, Alberto. Bom dia aos ouvintes. Cada situação que se pega no ambiente corporativo que o patrão, o chefe, o responsável tem que ter muito cuidado, né? Ele até usou de algum humor ali, né? Sabe, pelo que o Adalberto viu, tinha laxante mesmo, aí começa a ficar complicado. E existem inúmeras situações. O gatuno teve dor de barriga. Aí você pode ter um problema sério quanto a isso, né? E, especialmente para o patrão, o Alberto vai falar muito bem, ele tem que estar muito atento a essas coisas, se tem ou não uma política de convívio entre os trabalhadores e ficar muito atento a esse tipo de ação que envolve os demais colegas. Até porque se o patrão, se o chefe não fizer nada, é como se ele tivesse consentido com aquilo. E isso pode repercutir em coisas muito mais graves, coisas que a gente verifica no cotidiano, até em processos de assédios morais, de conflitos internos, até vias de fato entre trabalhadores. Então, o patrão tem que estar muito atento a isso para criar uma política, não deixar exacerbar. É claro, quando fica ali numa política de amizade, de respeito, ok, mas quando foge disso, e aí parece que a gente está num limbo bem complicado do que esse colega fez, ele se sentiu ofendido, claro, estavam furtando a comida dele. Então, havia uma necessidade do patrão intervir antes, tirar essa mensagem, tirar aquelas comidas dali ou alguma coisa assim. O que você acha, Alberto? Você colocaria laxante na comida para ninguém roubar o seu sanduíche? Mas aí você não ia poder comer também, né, Nemer? Exatamente, Fernando. Bom dia novamente. É um tema que realmente esquentou as redes sociais aí nos últimos dias, Fernanda. E o Cássio já fez uma introdução muito boa e é importante esclarecer para os nossos ouvintes o seguinte: um erro não justifica o outro. Como Boa. assim? Primeiro, né, não pode, um funcionário não pode furtar alimento, objeto ou qualquer coisa do seu colega de trabalho, né? Isso não pode, inclusive, a depender do caso, isso implica em justa causa, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar isso dentro de uma empresa, uma empresa de tamanho considerável, que um funcionário, de forma habitual, estava furtando a refeição do outro. E a empresa, diante da denúncia de quem estava sendo lesado, começou a acompanhar, abriu uma sindicância, conseguiu trazer evidências e onde se aplicou uma justa causa nesse funcionário. Então, como o Cássio disse, as empresas têm que estar atentas a isso, né? E no caso que a gente está debatendo aqui, nos parece que a empresa, não sei se estava ciente ou não, mas um erro estava levando a outro, né? Onde um estava tendo a comida furtada, ele pregou, vamos assim dizer, uma brincadeira, uma pegadinha, mas que pode ter consequências, né?
pode ser eventualmente laxante, mas vai que uma pessoa assim, bota outra substância ou até algo que possa causar alergia, né, na outra pessoa. Então a empresa tem que realmente estar atenta, a empresa tem que ter canais de denúncia para que qualquer atitude que saia da urbanidade ou do seu regimento interno, ela tem que atuar para justamente evitar o pior, né? E se o funcionário, assim, não atender às questões disciplinares da empresa, o seu contrato pode ser encerrado por justa causa. Esse episódio ele resultou em demissão. Desse caso que nós estamos falando, eu não sei qual foi o resultado, mas eu participei de eu tive a experiência no caso que resultou em justa causa, porque a empresa conseguiu fazer uma diligência, né, de observar câmeras, essas coisas, e identificou esse funcionário que estava furtando e diante das evidências e depois até uma entrevista com esse funcionário, onde ele confessa e ele confessou de forma até curiosa, porque ele falava que a comida dele era mais gostosa, era melhor do que a que ele levava de casa, então ele preferia pegar do colega. Então, diante desse cenário, a empresa aplicou a justa causa. E quando você falava, né, eu fiquei pensando que em diferentes cenários o que faz uma pessoa tirar do outro, né? Exatamente. Você acabou de falar aí, a justificativa desse aí é de que a do vizinho era mais saborosa que a dele. Mas e aquele que realmente está passando fome, gente? Né? É. Realmente. E eu Fernando, acho assim, gente, botar troço na comida do outro, isso é crime, hein? É claro que é crime. Isso é crime. Não pode dar demissão, mas eu acho que se a pessoa fizer um boletim de ocorrência, dá ruim, hein? Sim. E dependendo da situação, os dois podem ser punidos, né? Aham. Um que furta ali inadvertidamente, o outro que prega a peça. Então, Perfeito. e a empresa, ela tem que saber, para diversos casos, ela tem que manter um ambiente saudável na empresa, sempre. Então, ela tem que agir, por exemplo, quando os colegas começam a se dar apelidos ali, desde das coisas mais triviais, a empresa tem que estar administrando para o ambiente ser saudável, para que os trabalhadores saibam conviver de forma harmoniosa e respeitosa. Sem dúvida alguma. Tem um ouvinte nosso aqui, ó, não vou dizer o nome não, tá? Ele disse que a esposa passou por uma situação semelhante. Ela e a amiga sempre levavam um lanchinho e um iogurte. E foram inúmeras as vezes que encontrava o lanchinho mexido, tá? E aí eles botaram um laxante dentro do iogurte. E aí o resultado, a pessoa que comia passou mal. É mais comum do que a gente imagina, então. Nossa Senhora. É comum, porque, infelizmente, mas essa prática aí, de forma alguma, deve acontecer, sabe, Fernando? Porque vai que a pessoa tenha alguma complicação, tem alguma alergia, né? Tem algo nesse sentido. Então, isso pode escalar para outras questões piores. Então, a empresa, mais uma vez, as empresas devem estar atentas, diligentes e não interpretar isso como ou brincadeira ou se fingir de cego que não está vendo essa situação. Agora, a empresa que permite que você leve o seu lanchinho e que tem uma geladeira que deve ser coletiva, né? Porque se o lanche era furtado ali, tem que ser coletiva, né? Tem que ter um mínimo de organização para isso, né? É importante criar algumas normas ali, identificar o lanche, enfim, advertir que se houver alguma controvérsia a pessoa pode ser punida e talvez o Alberto, como advogado, deve ter algumas experiências de normas aplicadas nas empresas, né, Alberto? Não, sem dúvida. A empresa, quando ela fornece, ela tem ou às vezes por escrito, ou às vezes não, mas tem uma norma de conduta, né, de utilização. Inclusive, eu tenho conhecimento, tem empresa que não permite que o alimento fique mais de um dia, sob pena de jogar fora. Por quê? Para também não ficar lá esquecido o alimento e ali gerar, estragar dentro da geladeira e prejudicar os demais alimentos. Então, tem empresas que, por exemplo, fiscalizam todo final de expediente, se sobrou alimento, ou eles normalmente jogam fora, porque doar também não se sabe o que se tem dentro, né? Então, infelizmente, joga-se fora até
com o intuito de preservar no dia seguinte, que não tem alimento estragado, essas questões. Eu conheço gente que já foi assim alertado pela vigilância sanitária de que tudo que está dentro dessa geladeira coletiva tem que ter etiqueta de validade, nome da pessoa, porque alimentos esquecidos ali podem ser consumidos e depois provocar um mal-estar geral, tá? Verdade. Tem um ouvinte aqui, gente, o negócio dele não foi no trabalho, tá? Ele levava o carro para lavar de vez em quando e deixava umas balinhas ali no console e toda vez essa balinha sumia. Aí ele disse que trocou a balinha por uma balinha de pimenta bem forte e pegou o freguês. Ai, gente, faz isso não. Fale, Patrícia. A Ângela está aqui falando o seguinte, olha, pelo que eu entendi, o laxante está sendo colocado na própria comida e não na comida dos outros. Ainda assim, é crime colocar laxante na própria comida? Na própria comida? Porque ela bota na própria comida. Na própria comida, sabendo que o destinatário é outro, né? Tanto que ele bota na própria comida, não aquela que ele vai ingerir, né? Mas exatamente a isca pro outro. Então aí você tem um complicador aí, como disse a Fernanda, pode até ser considerado um crime. Mas a observação dela foi boa, é isso mesmo. A pessoa põe na própria comida que está sendo furtada. Ela, obviamente, não vai comer, né? Vai esperar o gatuno lá cair na armadilha. O Renato está aqui brincando, dizendo, olha, tudo bem, é errado, mas que deve ser gostoso se vingar, deve ser. Ave Maria. Gente, a gente está no período de Natal. Pode. De ano novo, de promessa de ser melhor, entendeu? Nemer, então, nem se fala, né, Nemer? Nemer faz essas promessas de ano novo, Natal, não faz, Nemer? Tô esperando o panetone dele até agora. Parece também. São momentos bons de reflexão, de dar uma resetada em algumas coisas, né, Fernando? E tentar sempre ser melhor um pouco. O Gilmar está aqui fazendo um alerta importante também, Fernanda, que essa coisa de você comer a comida do outro, furtando ou não, é perigoso porque você não sabe o que está na marmita, então você também pode ser alérgico a alguma coisa, a algum tempero, e você acabar passando mal, mesmo que não tenha sido preparada nenhuma armadilha para isso, né? Com certeza, é excelente observação. Sem dúvidas. Por exemplo, quem tem alergia a camarão, né? Por exemplo, minha irmã tem alergia a camarão. Ela sequer pode comer na panela que foi feito camarão, porque ela tem uma alergia muito forte. Então, isso pode realmente acontecer. Então, um laxante desse, inclusive, pode levar a uma desidratação tão grande que, se for uma pessoa que tem algum problema já, isso pode levar, sim, a uma parada cardíaca e outras coisas mais. Gente, não brinquem com isso, não. Né? Verdade. Né? Eu acho que você tem que reclamar. Leva o conhecimento do gestor de que comida está desaparecendo na geladeira, que precisa de uma outra estratégia de guardar a marmita de todo mundo que está lá, porque isso também é uma realidade, né, gente? A comida está tão cara na rua que as pessoas realmente estão fazendo comida em casa e levando para o trabalho. A realidade mudou. Né, Nemer? Mudou. Sem dúvida. Inclusive até mudou o programa de alimentação do trabalhador. Hoje é uma coisa só, o ticket para alimentação e para restaurante, para supermercado é o mesmo, exatamente por causa dessa mudança no hábito familiar. É isso. Então, e hoje as pessoas também, Fernanda, pelo que eu vejo, preferem levar de casa, até porque muita gente mudou o hábito alimentar mais saudável, essas coisas, então tem buscado levar de casa por conta disso também. bom, fico alerta, eu agradeço a gentileza e a participação de vocês e até a próxima quinta, viu? Obrigado, Fernanda. Um abraço, meu amigo Cássio. E eu sofri muita pressão dos amigos, então eu deixo aqui parabéns aos flamenguistas que tiveram um ano à la Botafogo, este ano campeão do Brasileiro e campeão da Libertadores. Botafogo jogou ontem. Hoje nós somos campeões de tudo, né? Só não ganhamos o Mundial, mas ganhamos do campeão mundial no Mundial. E é isso aí. Um abraço a todos. Quero dar um abraço especial para o meu amigo e colega Adib Salim, que trabalha na vara do trabalho ao lado da minha. E eventualmente eu roubo um bolinho lá na cozinha dele, mas ele autoriza. Ele autoriza? Eu acho. Então, tá bom. Um abraço, Adib.